Hoje eu trabalho como professor, como grafiteiro eu estou voltando agora, depois de um certo tempo, porque minha vida foi direcionando muito para o campo da educação. E eu resolvi valorizar essas minhas habilidades de comunicar, de conseguir compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo da minha trajetória. Sou filho único, tinha umas primas que moravam em casa, minha casa era uma bagunça. E eu sempre fui muito quietinho, muito na minha, e tinha um desenho como esse espaço de expressão. Então desde pequenininho eu ficava desenhando. Eu morava numa casa, que é a realidade de várias casas pobres, né? Assim, a eterna construção da casa. Então tinha lá material de construção, tinha tijolo, eu aproveitava do tijolo para ficar desenhando. Então ficava desenhando com tijolo e desenhei um monte de coisa. E aproveitava para desenhar assim, coisas que eu queria, que eu almejava, brinquedo, bicicleta. E eu fiquei um tempo sem desenhar, depois que eu fui para a escola com 7, 8 anos, perdendo um pouco desse contato com o desenho. Mas na escola mesmo, lá para os 13, para os 14 anos, eu voltei a fazer muito desenho. Então sabe aquele aluno que desenha a capa dos trabalhos? Eu tinha mais ou menos essa função dentro da turma. Às vezes eu não tinha muito a mãe ali na matéria, mas sabia desenhar, então fácil eu arrumava algum grupo para fazer parte na hora de desenhar. Nessa mesma época, com meus 14, 15 anos, eu comecei a me envolver com alguns amigos que praticavam as assinaturas, as pichações, vamos dizer assim, né? E aí eu fiquei fascinado com essa coisa de escrever o próprio nome, de inventar uma tipografia, uma letra. Eu comecei a me orientar na rua pelas assinaturas. E eu conheci uma turma que já trabalhava com grafite. Na época eu não entendia nenhuma dessas expressões, não tinha muita informação, mas eu comecei a seguir esse pessoal. E eu comecei a trabalhar com grafite numa época em que a escola passou a valorizar. Então na escola onde eu estudava, surgiu por iniciativa de alguns jovens e dos professores a possibilidade de construir um painel. E aí eu entrei para dentro desse movimento de cabeça. Tinha um amigo que era office boy, então ele conseguia imprimir para a gente os grafites e levar para a turma, para a gente poder contemplar quem eram os grafiteiros de outras partes do mundo e tal. E assim a gente foi conseguindo conhecer um pouco mais da história. Em paralelo a isso, eu fui convidado para apresentar para os meus colegas um pouquinho que eu já sabia de desenho. Era uma oficina de grafite assim, igual o meu nariz, porque era completamente no cheiro, né? Assim, não tinha formação nenhuma. Eu tinha 16 anos quando eu assumi uma turma de grafite. Eram os meus amigos, que às vezes eram até mais velhos do que eu, e a gente ficava lá assim, como se fosse um ateliê aberto. Era um espaço para a gente poder praticar. Nesse mesmo período, um projeto na época, Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, que é o Arena da Cultura, ele tinha algumas atividades, né, algumas oficinas, e tinha na minha região também. E eu fui fazer uma oficina de artes plásticas. Com isso, eu consegui participar de alguns circuitos culturais também, envolvendo grafite. E sempre quando tinha uma sobra de um material, eu também aproveitava para fazer o meu trabalho autoral. Dos trabalhos que eu fazia, às vezes surgia a possibilidade, e aí a primeira relação com o emprego já remunerado, que era a possibilidade de ganhar um pouco de dinheiro com minha habilidade com desenho. Então, meu amigo o pai dele tem uma padaria e falava, bom, vem cá para você pintar a padaria do meu pai e tal. Fazia assim, não era aquele trabalho maravilhoso não, mas já dava para fazer uma permuta a troco do pão. Já dava para conseguir algum dinheiro, e a sobra do material eu usava também para fazer meu trabalho autoral. E minha mãe não acompanhou essa história do grafite, né? Isso chegou para mim no meu momento ali. Ela não sabia direito o que eu fazia, inclusive não valorizava, e só foi valorizar depois de um tempo, quando uma vizinha falou, olha, pô, quem dera se meu filho fosse igual ao seu, né? Se meu filho só tá arrumando confusão, o seu já pintou ali, tô acompanhando o trabalho dele. Aí minha mãe foi dar conta de que eu tava fazendo uma coisa legal, porque a princípio ela só via que eu ficava o tempo todo falando no telefone, o povo me ligando, eu saía, voltava, minhas roupas estavam tudo sujas de tinta, tinha um monte de material em casa, e aí, assim, o dinheiro era pouquinho, o dinheiro que eu ganhava eu investia ainda no meu próprio material. Então, assim, não trazia um dinheiro para casa, mas trazia para o meu trabalho artístico. Na primeira tentativa, estudei na Escola Guinhar, foi bom. Inicialmente eu queria a PUC, olha os desvios, né? Queria estudar comunicação e acabei indo para as artes plásticas. Eu acho que eu seria feliz também na comunicação, mas nas artes plásticas o ensino é gratuito, né? Você não precisava de pagar. Eu estava tentando com a cara e coragem, eu não ia ter dinheiro para estudar na PUC não, tá?
Mas como alguns amigos já tinham bolsa, estava vendo aí também uma possibilidade de conseguir estudar com bolsa, mas eu sei que o caminho ia ser um pouco mais difícil. Em paralelo com a experiência de formação, eu já estava no mundo do trabalho e no mundo que a gente pode conversar um pouco mais, né, assim, que é uma realidade, que é isso para quem trabalha nos projetos sociais como educador. Você tem um horário aqui, um horário em outro lugar, você corta a cidade inteira para ir para uma instituição, para outra, para conseguir garantir minimamente algum recurso para você se sustentar, comprar um material de artes plásticas que não é tão barato assim. Mas enfim, quando eu olhava os meus amigos da faculdade, eu ainda estava muito melhor do que eles, porque eu já estava, de alguma forma, em paralelo com a universidade, já construindo o meu percurso profissional, que era um trabalho com arte. Eu fui me descobrindo enquanto educador ao longo dessa minha trajetória. Inicialmente eu tinha o sonho de ser artista, assim como qualquer outro jovem que tem uma habilidade artística. A educação foi um campo profissional, foi uma possibilidade que surgiu para mim. E desde o começo eu já estava compartilhando um pouco do que eu sabia. Quando eu terminei a graduação, eu fiz um trabalho de conclusão, que era um memorial, que ao mesmo tempo que era de um jovem artista, era também de um jovem educador. Como que essas coisas vieram ao longo da minha trajetória em paralelo. Sair de um lugar de educando e me tornar um educador ao longo dessa trajetória. Óbvio que eu tive um monte de educadores na minha reta que serviram muito como referência, assim como tive contato com vários artistas que me ajudaram muito, né, assim, para a realização dos meus trabalhos. Depois de concluir a formação em licenciatura em artes plásticas na Escola Guinhar, eu fiquei 6 anos no curso, eu senti falta. No final tudo fez sentido, já estava trabalhando aqui no Plug Minas, resolvi voltar para uma especialização, também voltada para o campo da arte e educação. Nessa especialização, me interessava saber um pouco mais a trajetória dos meus alunos, qual era o percurso deles. Quando eu terminei a especialização, eu aproveitei um pouco disso que eu já vinha trabalhando na especialização e propus como um projeto de pesquisa no mestrado. E foi um reencontro para mim essa inserção no mestrado. O meu orientador, que é o Juarez Leirel, ele é o fundador do Observatório da Juventude, que surgiu a partir da intervenção da Faculdade de Educação da UFMG, que construiu e pensou e realizou o curso de formação de agentes culturais juvenis, que eu encontrei lá atrás na minha trajetória. Ou seja, foi um reencontro e dessa vez numa outra posição, né? Um educador que já tem um percurso aí já de uns 14 anos e agora querendo realizar pesquisa no campo da educação. Essas são as questões com as quais eu trabalho hoje. Além de ensinar arte, meu interesse também é em saber como se dão as trajetórias dos jovens que querem viver profissionalmente de arte e buscam inserção no mundo do trabalho.